Vem me dar a cabeçada! O índice de desaparecidos no país tem aumentado continuamente nos últimos meses. O surgimento de uma estranha epidemia tem intrigado a comunidade dos biólogos e a população brasileira. Filas intermináveis nos principais centros médicos e hospitais do país. SUS pede apoio ao sistema privado para suprir com a demanda. Paraguaios são pegos vendendo falsa vacina na fronteira nesta terça-feira. O aumento de diagnosticados com doenças comportamentais como estresse e depressão tem aumentado a procura por psicólogos e especialistas na área. A economia alimentícia do país vive uma crise e teve sua queda mais brusca nesta última semana. O Jornal Andrômeda começa agora. Boa noite. Boa noite. O Jornal Andrômeda fez um levantamento exclusivo do cenário da pior epidemia da década que atingiu o país no último mês. Estudos indicam que a epidemia teve início em meados de setembro. Sendo batizada como metamorfismo seccional, ela teve seus primeiros pacientes no nordeste do país, mas só ganhou atenção em meados de novembro, quando mais de 1.900 pacientes na região sul e sudeste do país, principalmente na Grande São Paulo, deram entrada nos hospitais com os mesmos sintomas estranhos. Dona Alphaville, que já está há 6 dias esperando uma resposta dos médicos do Hospital Santa Mônica, em Osasco, na Grande São Paulo, reclama. Cheguei aqui sexta-feira. Eu e minha marido, a gente tá revisando aqui nessa fila, porque o médico não atende a gente. Eu trouxe RG, extrato do iFood, tudo, todos os documentos. E nada. Onde estão os nossos impostos? Meus filhos estão onde? Com a vizinha. Com a vizinha, porque ninguém atende gente. E não tem como a gente ficar aqui com eles nessa fila, embaixo desse sol. Isso é um absurdo. Um absurdo. A causa ainda é estranha aos médicos, mas já há um quadro inicial que reúne as principais vítimas da epidemia e seus sintomas, organizado numa parceria entre a Associação Médica Brasileira, o Instituto Butantan e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bom, no nosso último estudo, nós descobrimos que a maioria dos pacientes são trabalhadores e estudantes, gente com pouco tempo livre que, consequentemente, não tem tempo para cuidar da saúde. Os sintomas são perda de apetite seguida de fome inexplicável, coceira, dermatite e forte fotofobia. A nossa maior preocupação no momento é com aqueles que ainda não foram acometidos pela doença. Por ser uma doença viral, ela pode ser transmitida pelas pessoas que entram em contato direto com as secreções do paciente ou até mesmo pelo ar. As recomendações médicas é de que todos estejam com a vacinação em dia, usem sempre máscara de proteção e estejam com álcool em gel à mão, principalmente aqueles que frequentam a cidade constantemente e que usam transporte público. Vamos agora para as ruas com o nosso repórter Lucas Profeta para ter uma visão mais próxima da população. Lucas, é com você. Boa noite, Nicolas e Yasmin. Estamos aqui hoje na região oeste, na Embi Morumbi, para fazer uma pesquisa de campo. E parece que as coisas não estão indo tão bem quanto pensávamos. Eu saí para correr com meu vizinho todo dia de manhã. Aí, de repente, depois que ele começou a trabalhar, ele não quer mais, ele tá cansado, ele só quer correr à noite. O que tá acontecendo? Parece até que ele tá querendo fugir do sol. Ela era minha amiga de balada, sabe? E do nada, ela não queria mais socializar, ela começou a falar coisas desconexas e começou a aparecer umas coisas estranhas na pele dela. Eu só queria minha amiga de volta, pô. Assustador, né? Sim, com certeza. Tá com o caderno de vacinas em dia? Claro, né? Da invenção da grande mídia. Bola lenda urbana. Daqui a pouco, a parceria entre os médicos e a população para descobrir a origem da epidemia. Em maio, uma entrevista exclusiva com um dos infectados expõe os males da doença. A correria do dia a dia e as tarefas de casa são tantas que às vezes deixamos as pequenas coisas para trás. No programa deste sábado, teremos uma especialista em problemas familiares que irá te ajudar a se reconectar com seu filho, mesmo que ele tenha se tornado uma barata. E ainda, o apocalipse chegou e você não se preparou? A gente te dá 7 dicas para você construir um bunker de maneira rápida e econômica. É desgraça. Esse sábado. 9 da manhã. Espero que você ainda esteja por aqui. Muitas vezes, as respostas que procuramos vêm dos lugares mais inesperados possíveis. E nos dias de hoje, a internet desempenha um grande papel nisso.
E Helena Vitória não deixa de fazer sua parte como digital influencer. Aí eu posto as coisas e o pessoal vai compartilhando, sabe? É uma rede bem orgânica. E aí, eu acho lindo. Eu fico até orgulhosa do meu trabalho. Formada em Publicidade e Propaganda pela UEM, a jovem moradora dos Jardins conta como foi uma das responsáveis pela descoberta da mais nova epidemia que assolava o país, o metamorfismo interseccional. Então, eu tava no Twitter mês passado, né? Aí eu vi essa hashtag, ele não, aí eu achei que era sobre mim, fiquei super ansiosa. Aí eu vi que não era sobre mim, aí eu nem liguei, né? Mas eu aproveitei que eu tava lá, então eu comecei a dar uma olhada e tudo mais, e eu vi sobre essa epidemia, né? E aí eu recebi no direct uma menina me explicando, ela me mandou essa matéria do hospital Santa Maria, alguma coisa assim. E aí eu, como uma boa pessoa, compartilhei no meu stories, né, pro meus Seg Lovers. E aí eu fiz minha parte pra eles tomarem cuidado e tudo mais. E aí eu comecei a ver essas histórias e foi aí que eu cheguei nesse tal do Gregory Samsa. Mesmo sem saber, Helena encontrara um dos principais suspeitos de ser o paciente zero, Gregor Samsa, que morava com seus pais e sua irmã mais nova. Conseguimos entrar em contato com Dona Ana, que nos diz como foi o choque ao descobrir no que o filho havia se tornado, e a reação da família com o ocorrido. A gente nem sabia como lidar com a situação. Ele estava tão estranho, tão nojento. A gente realmente não sabia o que fazer, sabe? E a minha filha, Gretchen, foi ela que deu comida para ele, ela que falava com ele e ela até tocava violino para ele. E ele adorava escutar tocar violino. E qual foi a reação da família? Qual foi a sua reação ao descobrir que seu filho não era o único a passar pelo que ele passou? Assim, foi um susto. A gente descobriu, assim, os indícios foram de algumas notícias do Zap, uns vídeos do Face, mas a ficha realmente caiu quando a gente viu no Datena e... Bem, a gente ficou preocupado, sabe? A gente ficou imaginando, mas será que o Gregor foi o primeiro? Foi ele que começou tudo isso, sabe? E a gente tá tão confuso. Heloísa Bredariol, representante da Organização Mundial da Saúde, também se faz essa pergunta. Membro da força-tarefa designada para descobrir e apontar a causa da doença, Heloísa acredita fortemente que Gregor é a principal fonte para entender e estudar esse fenômeno médico. Chamamos a representante para o nosso estúdio para entender melhor a situação. O metamorfismo interseccional, ele começou como um caso isolado e ele não obteve muita importância para o governo e nem o Ministério da Saúde, então não foi, na época que ele apareceu, não procuraram uma forma de combater, até porque o paciente zero acabou falecendo. Mas, após anos, começaram a aparecer casos em diversas áreas do Nordeste brasileiro, até porque as baratas elas têm preferência pelo calor, elas se adaptam melhor a ele. Então, hoje, os médicos e especialistas estão procurando uma forma de tratamento para erradicar a doença. Mas o caso está se agravando e está ficando muito preocupante pela questão do vírus estar se adaptando e modificando geneticamente a lugares frios, extremamente frios, onde nós imaginávamos que o vírus não chegaria. Por outro lado, algumas pessoas afirmam não ter conhecimento e nem sequer acreditam na existência dessa epidemia, como Lúcio Heng, dono de uma rede de lojas de varejo na Grande São Paulo. Olha, eu trabalho todo dia, da manhã até a noite, das 10 às 10, e eu nunca ouvi falar dessa doença, tá? Ouvi assim, posso até falar que eu ouvi, mas mandaram no Zap, acho que foi ontem, anteontem, falando, mas assim... Isso me cheira a balela, sabe? Ainda a balela, vou te falar, balela comunista, tá beleza? A balela desse pessoal de Venezuela que fica querendo roubar nosso imposto e levando pra lá, tá me entendendo? Isso aí, eu não acredito, não. Isso aí tem cara de como é que fala? Fake news, o nome, fake news. Não passa de fake news pro senhor? Não. Todos esses estudos, todas as provas que estão colocando... Tudo fake. E quanto aos seus funcionários? Eles foram diagnosticados com metamorfismo. Só, 3 ou 4 funcionários em uma única unidade, tá? E foi gripe, tá? Eu vi o laudo, Gripe foi gripe. pode indicar muitas coisas, concorda? Claro, mas... Claro, pode. Mas
E o pessoal, gente, essa juventude, vou te falar, essa juventude, qualquer coisa ela pede já uma licença, tá? É um dedo quebrado, é um dedo arrancado, é um quadril. O pessoal já pede... Não dá pra confiar mais nessa juventude. Os tempos não são mais os mesmos. Mas e Gregor Samsa? O que tem? Ele foi diagnosticado como um paciente zero. Ele era um dos seus braços direitos na sua organização. Ele simplesmente foi cortado? Mas o Sr. Lúcio Heng não está sozinho. Outros usuários online parecem concordar com algumas opiniões emitidas pelo empresário e se manifestam nas redes sociais. Este usuário diz: mais um golpe planejado pelos liberais comunistas norte-americanos. Podem chorar. Não entregaremos nosso nióbio. Já essa outra usuária vai além e culpa o governo norte-coreano pelos ataques. Mais uma armadilha comunista implantada pelo maldito governo vermelho. O presidente venezuelano Nicolás Maduro não respondeu aos nossos contatos, mas a embaixada venezuelana no país repudia qualquer ataque falso contra a Venezuela. O presidente norte-americano Donald Trump disse em uma rede social que essas acusações são fake news. A assessoria do presidente Kim Jong-un publicou uma nota ao governo e ao povo brasileiro respondendo às acusações de ataque biológico. Infelizmente, não entendemos coreano, então não sabemos o que diz. E agora, ao vivo na Rua Casa do Ator, o repórter Lucas Profeta numa entrevista exclusiva com um dos infectados pelo metamorfismo inseccional. Boa noite. Estamos aqui com o Sr. Thiago Lisboa, um dos primeiros infectados com o metamorfismo. Atingindo um dos maiores níveis da infecção, afirma que mesmo sendo estudante e trabalhando ao mesmo tempo aqui na cidade de São Paulo, nunca se sentiu tão mal desse jeito. É com vocês aí no estúdio. O jornal Andrômeda reitera: esta é uma epidemia jamais vista em nosso país e tão pouco conhecida no mundo. Os estudos estão sendo feitos, mas ainda estamos longe de sermos o país e a nação que um dia fomos. A equipe Andrômeda recomenda calma e paciência. E agora, a previsão do tempo.